Oi, gente, meu nome é Kelly Priscila e esse canal é para falar um pouco sobre a minha vida, sobre os meus animais. E eu gosto de fazer debaixo de uma árvore que tem lá no fundo, mas como choveu e tá tudo molhadinho, a terra, vou fazer por aqui mesmo. Bom, tem bastante tempo que eu tinha que contar para vocês a história da minha ovelha Beach. Vou parar de me mover para vocês não ficarem tontos. E já fazem 4 anos que eu tô na Argentina e 4 anos, a movimentação, que ela mora comigo. E faz muito tempo que eu tive que contar a história e finalmente chegou o dia. Enfim, vou contar resumido, porque eu sou uma pessoa que quando vou contar uma coisa, eu quero contar os mínimos detalhes. Inclusive, meus amigos sempre falam comigo, quando eu mando um áudio no WhatsApp, por exemplo, parece que eu tô mandando um podcast. Sei lá, eu vou contar que eu pintei a unha e em vez de eu falar assim, pintei de azul, ok? Não, eu tenho que explicar por que que eu escolhi azul, qual as outras cores que tinham de opção, o trabalho que deu, porque, minha unha tava quebrada, tava não sei o que, não sei o que. Então eu começo a viajar e, tipo, eu podia só falar pintei de azul e não, eu tenho que fazer toda todo um detalhamento. Mas de beat eu vou tentar de verdade fazer um resumo, para não ficar tão pesado para vocês assistirem, né? Eu gosto de vídeo longo, mas eu não sei se todo mundo gosta, então vou fazer um resumo com os detalhes mais importantes. Em 2016, se eu tiver enganada, depois eu coloco aqui a data. Apesar que eu não gosto de editar vídeo. Do jeito que tá, vai. Mas depois, se eu conferir, não foi 2016, eu coloco aqui. Mas, bom, se tem 4 anos que eu tô aqui, a gente tá em 2021. Então, em novembro de 2021, eu faço 5 anos na Argentina. Então, sim, seriam 4 anos. E 2016. Tá certinho a data. Eu sou péssima em data, gente. Enfim, eu vim pra Argentina no dia do aniversário da minha mãe. Minha mãe faz aniversário dia 5 de novembro. E nesse dia eu viajei e me despedi dos meus pais. Enfim, cheguei na Argentina para começar uma vida nova com meu namorado. A gente ia fazer uma tentativa. A tentativa essa que se transformou num amor intenso e verdadeiro, que eu falo que a fonte é Jesus, porque tinha tudo para dar errado e a gente construiu mais que uma relação, né? A gente vem construindo mais que uma vida junta, a gente vem construindo um sentimento que realmente vem de Deus, enfim, mas não faz parte do vídeo. Voltando, né? Foco, Kelly. Ai, gente, tô transpirando, calor, viu? E olha que são, deixa eu ver. Já são quase... São 7h14 da noite. Mas enfim, tá calor. Voltando. Então, eu cheguei aqui dia 6, né? Porque eu fiz conexão, bababá, cheguei aqui dia 6. E eu gosto de falar que Beach faz aniversário, na verdade, dia 7 de novembro. Por quê? Porque eu cheguei aqui e em seguida ela veio, mas ela já tinha nascido, então não é que ela nasceu dia 7. Dia 7 foi o dia que eu a adotei, então é um dia simbólico, mas ela já tinha nascido alguns dias antes. E o que acontece? Meu namorado, né, tem... Na fazenda do pai do meu namorado usa um espaço para criar ovelhas, para fins de comércio. E acontece que algumas ovelhas têm filho e rejeita. Isso é comum, mais comum do que se imaginam. Há vários motivos para uma ovelha rejeitar o filho. E no caso da mãe de Beach, ela teve 2, o que não é muito comum, né? Uma ovelha em geral tem 1. Também pode ser que tem 2, mas não são todas. A maioria vai ter 1. E a mãe de Beach teve 2. E ela aceitou um dos filhos, que era macho, e não aceitou Beach. Ela rejeitou a filha e não deixava a Beach se aproximar, não deixava a Beach mamar e ia morrer. Gente, imagina. Um filhote nasce e a mãe não deixa o filhote mamar. E era uma preocupação. Enfim.
A solução que encontraram foi, tipo, tinha acabado de chegar. Você aceita essa ovelha, que, tipo, eu gosto dos animais, eu amo os animais e tal. Você cuidaria dela? Depois, até os 3 meses, se ela sobreviver, porque o leite de vaca pode dar diarreia numa ovelha. E eu teria que alimentá-la com leite de vaca, já que a mãe não a queria. Então, assim, se sobrevive, é só até os 3 meses. Depois ela volta pra fazenda e vai ser uma reprodutora, enfim. E eu falei, tudo bem, porque eu tava chegando, ainda tinha um monte de inseguranças, tava naquele sentimento de tristeza de ter me separado dos meus pais, dos meus amigos. Então eu falei, não, eu cuido dela sim, não tem problema. Aí, tipo, se ficar lá, vai morrer. Traz pra mim. E foi mágico, mágico, porque ela veio pra mim, gente, ela era pequenininha, era uma recém-nascida. E assim, a gente teve uma conexão tão grande e ela me reconheceu logo como mãe. E foi uma coisa incrível, sério, parece assim, como é que ela vai reconhecer um humano como mãe? Mas foi isso, a gente teve uma conexão tão forte, eu dava tanto carinho pra ela, eu cuidava e tal, e ela não tinha isso, porque a mãe não deixava nela se aproximar. Então, ela recebeu um afeto e começou a dar o afeto dela pra mim também, bem pequenininha. Então, a gente começou a ter essa vida de mãe e filha, né? E eu pedi a Deus, por favor, que ela sobreviva. Eu falava, ai, Jesus, me ajuda, que ela sobreviva, por favor. E a gente fazia uma mistura, né, que meu sogro ensinou, que era o leite de vaca, que eu ia comprar, não era nem esse do supermercado, eu ia comprar numa fazenda que tem vaca e vende aquele leite natural, sabe? E aí eu misturava esse leite com água e com chazinho, não tem esse chás que vem no saquinho? Com um chazinho, porque isso suavizava o leite. E ela tomava isso na mamadeira. E nunca foi um problema, de primeira aceitou a mamadeira, sempre foi faminta, comia e comia muito. E vocês estão vendo essa casinha, né? Eu deixava ela dormindo aí, na casinha. E de noite, ai gente, era uma coisa assim, eu colocava ela na casinha e ela obedecia, ela ficava. Nessa época ela me obedecia. E eu colocava ela na casinha pra dormir. E aí ela vinha me chamar de madrugada porque ela queria estar comigo. E aí, pra não incomodar os vizinhos, né? Imagina, fazendo escândalo de madrugada. Ué, ué. Não sei se vocês já viram uma ovelha pequena gritando, mas parece um bebê. Enfim, só que bem alto, mais alto, né? E aí eu vinha e tudo isso, tipo, de dia eu tava limpando a casa, ela entrava pra ficar comigo, ela sempre solicitava minha presença, era uma coisa assim, ela queria estar junto o tempo inteiro. Se eu puder, eu coloco algumas fotos assim, acho que eu vou poder. É um vídeo especial. Eu não gosto muito de editar, mas eu vou colocar alguma foto, ela pequenininha e tal. Beleza, e foi assim. Então, todo ano eu comemoro o aniversário dela com 7 de novembro, que não foi o dia que ela nasceu, mas ela veio recém-nascida pra mim. Enfim, vamos seguir com a história de Beat. E Beat foi criada aqui comigo, era só eu e ela, de ovelha. Então esse quintal era toda dela, essa casinha era só dela. E depois eu comecei a ficar com medo, porque falaram assim, olha, cuidado, porque como ela grita, as pessoas já identificaram que você tem no seu quintal uma ovelha e podem pular o muro. É muito fácil de pular o muro na minha casa, infelizmente. É uma coisa que a gente tem que mudar, né? Mas Deus sempre toma conta. Jesus sempre coloca as suas mãos. Porque até agora não aconteceu nada, graças a Deus. Mas eu tinha muito medo que roubassem ela, que matassem, porque aqui é muito comum comer carne de ovelha. Então, o que eu fazia? Eu colocava ela nessa casinha, ela tem uma porta de alumínio, eu fechava, colocava um cadeado e ela ficava a noite toda trancada. Quando era de manhã, eu abria. Aí aquela alegria, né? Ela saía. E aí, só que ela foi crescendo e ela não gostava de ficar trancada. E aí ela começou a arrebentar a porta. Essa porta tá arrebentada. Então, a parte de baixo, ela arrebentou. Então, vocês estão vendo a parte de cima, eu acho. Mas a parte de baixo é inexistente. É inexistente. Não dá pra ver, mas é inexistente. Porque ali tinha uma chapa
E ela com patada, ela arrebentou, porque ela não aceitava ficar trancada. E aí vinha pra cá de madrugada gritar que queria atenção. Porque ela não me gritava só porque ela queria comer. Ela me gritava porque queria atenção. Eu fazia todos os gostos. Eu dava mamadeira, eu dava milho, eu dava capim. E ela gritava. E aí eu fui identificando que não era só comida. Ela gritava por atenção. E isso desenvolveu uma personalidade muito egoísta em Beat. Porque hoje em dia são 4 ovelhas com ela, né? Sendo que 2 são filhos dela. Que é uma história para outro vídeo, né? Eu só quero contar mesmo como foi que ela chegou até mim. Mas assim, ela é muito ciumenta. Eu já tive outras ovelhas aqui também, ovelhas em transição, né? Que não ficaram comigo. Já tive ovelha que morreu aqui, que também é história para um outro momento, mas ela é muito ciumenta, porque como a gente passou muito tempo só eu e ela, vamos dizer assim, né? Meu namorado também, mas eu e ela que tinha a conexão mais próxima. Então, ela acostumou que toda a minha atenção era pra ela. E quando chegaram outras ovelhas, ela brigava com as ovelhas, ela era super má com as ovelhas. E ela acabou ficando, assim, um pouco má comigo também, no sentido de, por exemplo, se eu ia lá e queria dar carinho pras ovelhas, eu tinha que dar carinho pra ela. Se eu deixasse de fazer carinho nela pra fazer nas outras, ela ia lá pro fundo do quintal e ficava lá sozinha. E eu tinha que ficar implorando que ela voltasse. E se ela não voltasse, eu ia buscar. Chegava lá, ela não deixava eu nem tocar nela. Ela ficava super, super irritada. E aí, se eu falasse assim, tá bom, não vou mais fazer carinho em ninguém, só em você. E eu ficasse aí, reconquistando, fazendo carinho só nela, aí ela voltava a ficar normal. Então, ela é muito ciumenta, muito. Tem uma personalidade muito forte, muito. Qualquer coisa, por exemplo, ela tomou mamadeira até, não sei, depois já não era leite, né, gente? Porque depois que não tem mais necessidade do leite, faria mal. Mas ela tomava mamadeira com água, porque eu mimava, né? Eu mimava, então ela tomava mamadeira com água. Em vez dela ir no bebedouro dela tomar água, ela tomava na mamadeira. Ela também tomava no bebedouro. Mas ela me gritava que era pra tomar mamadeira, tinha os horários. E não sei, eu falava assim, ela tem um relógio escondido na casinha dela. Porque era assim, na hora de tomar mamadeira, ela começava o escândalo. Eu falava, como é que ela sabe? Mas enfim, né, eles acostumam com a rotina. E ela tomava mamadeira umas 4 vezes por dia de água. E às vezes, pra fazer uma gracinha, eu fazia um chá pra ela. E ela tomava na mamadeira. Mas você imagina, uma ovelha adulta tomando mamadeira, né? Mas, por que ela deixou? Porque eu quis deixar de mimar? Não. Ela deixou de tomar mamadeira porque eu tinha outras ovelhas aqui. Eu recebi outras ovelhas pequenas e essas ovelhas tomavam mamadeira. E se eu desse a mamadeira pra ovelha pequena primeiro, que era quem realmente precisava tomar leite, e não desse mamadeira pra ela primeiro, a mamadeira dela com água ou com chá, ela não queria mais. Então, muitas vezes estava a coitada da ovelha pequenininha, né? O carneirinho chorando porque queria tomar leite, é pequenininho e tinha passado pelo mesmo problema que Beat, que a mãe rejeitou. E mesmo assim, eu tinha que estar atendendo ela tomando mamadeira primeiro, porque senão depois ela não aceitava tomar a mamadeira de água ou de chá dela. Ai, gente, eu fazia chá com as folhas. Aqui é uma árvore de laranja, né? Uma planta um pé de laranja. Fazia chá com folha de laranja pra ela, fazia tudo. Só que se eu não desse primeiro pra ela, ela não queria. E aí, depois, com o tempo, eu fui falando, não, Bit, você vai ter que esperar. Você vai tomar depois. Então, ela começou a não querer mais, porque ela tomava depois. E aí, eu fui aproveitando e falei, bom, já que não quer, vou te tirar o vício. E ela não quis mais por esse problema, porque eu atendia outras primeiro, que realmente precisavam. E aí ela foi e deixou de tomar e eu aproveitei e deixei de dar também. Mas ela tem vários outros mimos, viu, gente? Vários. Faz pouco tempo eu tava dando figo pra ela, que é a fruta preferida de todos. Dela também. Mas assim, os mimos não foram embora, não se preocupem. Mas é isso. Ela tem uma personalidade muito forte, ela é super ciumenta, ela é egoísta também. Por exemplo, eu pego uma mexerica pra dividir os gomos e dar pra todos. Se eu der primeiro pra ela, tudo bem.
Se eu der primeiro para algum dos outros, ela não aceita mais, ela não come. Ela é muito egoísta. E também, se você for dar, por exemplo, alguma coisa para ela, peguei, sei lá, qualquer coisa, vou dar milho. E se não é, tipo assim, se ela não é priorizada, depois ela não quer falar comigo, depois ela não quer nem chegar perto de mim. É assim, então, ela é super irritada, ela tem uma personalidade forte, ela é egoísta e ela é ciumenta. Mas ela é um amorzinho, falando assim parece que não, mas ela é um amorzinho. E ela é muito carinhosa. E ela adora massagem no corpo. No rosto ela não gosta muito não, você pode fazer uma massagem assim no alto da cabeça, mas por pouco tempo. Ela gosta que faça massagem nas costas dela. Então assim, ela é muito carinhosa, ela requer minha atenção, ela é ciumenta. Eu percebo que, por exemplo, eu falo, vou fazer um dia de massagem nas ovelhas. Se eu não faço primeiro nela, depois ela não quer, então ela sempre tem que ser a primeira. E se depois eu faço nos outros e não volto e faço nem que seja um pouquinho nela só para disfarçar, ela também fica chateada, porque ela fica olhando que eu tô lá com os outros. Então assim, ela é muito sensível. E ela é muito ciumenta. E eu entendo, porque no começo era só eu e ela, né? E hoje em dia são 4. Mas enfim, essa é a história de Beat, gente. Acho que eu consegui fazer em menos de 20 minutos. Então é isso. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado de saber como foi que ela chegou pra mim. Foi assim, com a mãe dela rejeitando-a. Mas é isso, deu tudo certo, né? Deus faz tudo perfeito e ela tinha que ser minha filha. Eu acho que eu posso terminar mostrando ela, né? Biti! Essa que tá vindo. Biti!